E aí galera, tudo bem com vocês? Olha só, eu sou a professora Séfora Cavalcante, vamos dar início ao curso para TJ do Ceará, Fundação Getúlio Vargas, Língua Portuguesa com vocês, nesse programa com avançadas questões, ok? Então vamos lá, começar? Dentro dessa parte de Fundação Getúlio Vargas, as questões que eu preparei para vocês aqui, pela primeira questão, olha só o que é que diz. Séfora, qual é a forma mais fácil que eu tenho de resolver questões quando eu já começo com uma prova que não tem textos tão longos, tem textos curtos, outras provas já vão trabalhar com textos mais extensos, mas quando tem esses textos curtos, no decorrer da prova vocês vão ver vários, tá? Então, olha só, logo no primeiro ele está pedindo aqui a respeito da primeira frase do texto 1, certo? Vamos trabalhar aqui comigo. A primeira frase do texto 1, que a democracia reclama um jornalismo vigoroso e independente. Isso significa que a democracia, olha só, que é uma questão de interpretação que vai mexer com a parte de sinônimos. Isso tem no edital de vocês. Então, assim, não há uma sequência, digamos, direta em relação ao edital de ter de seguir cada questão. Uma, duas questões podem versar por diversos assuntos, então eu tenho que atentar muito a isso. A primeira frase do texto. Sabe, olha só, o texto ele vai trabalhar só com essa frase, ele quer saber o que é que significa democracia aí, diante, obviamente, das alternativas. O texto ele diz: a democracia reclama um jornalismo vigoroso e independente. A agenda pública é determinada pela imprensa tradicional. Não há um único assunto relevante que não tenha nascido numa pauta do jornalismo de qualidade. Alguns formadores de opinião utilizam as redes sociais para reverberar, multiplicar e cumprem assim relevante papel mobilizador. Mas o pontapé inicial é sempre das empresas de conteúdo independentes. Preste atenção. Isso aí foi publicado no Estado de São Paulo, dia 10 de abril de 2017. A primeira frase do texto, então, que diz aí que a democracia reclama um jornalismo vigoroso, tá? Vamos organizar aqui, vai ficar legal. Vigoroso e independente. Isso significa que a democracia, alternativas, não está satisfeita com o jornalismo atual, prefere um jornalismo menos agressivo, exige dos jornais força e independência, reclama da falta de um jornalismo mais atuante ou protesta contra um jornalismo fraco e dependente. Bom, quando ele começa a falar da democracia, que reclama um jornalismo vigoroso e independente, vigor é força. Tá? Então, quando eu trabalho com a ideia de força, menos agressivo, já vai embora. A ideia de você falar que reclama de falta de um jornalismo mais atuante, ele é vigoroso e independente. A democracia reclama esse jornalismo. Não há um único assunto relevante que não tenha nascido de uma pauta de jornalismo de qualidade. Ele está trabalhando com essa ideia que reverbera. Então, a relação que você tem aqui, específica, que exige dos jornais, força e independência. Primeiro porque ele é vigoroso. E aqui ele já ainda ratifica, independente. Então, dentro dessa relação, jornais de força e independência. Simples a questão, né? Resposta que você tem aqui, então, letra C de amor, tá? Preste atenção nessa ideia, amor porque quem ama cuida, certo? Ninguém ficar com dúvida aí no alfabeto. Dentro dessa relação de força e independência, olha a relação que você tem aqui com vigor e com independente. Ele quer saber só acerca da democracia, então tá logo no primeiro período. Simples, né? Vamos para a próxima? Então, só. Próxima ele diz assim para você. Questão número 2. O texto 1 do Estado de São Paulo mostra um conjunto de adjetivos sublinhados que poderiam ser substituídos por locuções. A substituição abaixo, que está adequada é? Bom, essa questão aqui, ela vai trabalhar com vocês acerca da ideia de locuções. Séfora, o que é que eu preciso saber acerca de locução? E principalmente quando eu falo de locução, adjetiva. Olha só, adoro escrever aqui. Quando eu chego em casa eu quero fazer igual e não consigo. Mas vamos lá. Locução adjetiva, preste atenção. Quando você fala em locução, você está falando da palavra locus. Locus significa local em latim. Ou seja, eu tenho uma, duas ou mais palavras que juntas vão ocupar o mesmo locus, o mesmo local. E elas só têm valor juntas. Então, dentro dessas questões, olha aqui comigo. Quando você diz, por exemplo, a respeito de... Isso aqui é uma locução. Eu chamo de locução prepositiva. Serve a palavra respeito. Fora desse contexto, pode até ser o respeito do ato de respeitar. Sendo que aqui dentro, com uma, duas, três palavrinhas, ela forma o que nós chamamos de locução. Ela ocupa o mesmo locus. A respeito de, a mesma coisa de sobre, não tem nada a ver com o ato de respeitar. Quando eu digo para você, por exemplo, vou pegar aqui. Quando eu digo para você,
uma locução, quando eu penso em adjetivo, você diz assim, Safra, olha, dentro dessa relação de adjetivo, quando você fala de armas, e aí você remete a armas de guerra, quando você remete a ideia de guerra, eu posso transformar essa locução aqui, agora, em armas bélicas. A arma de guerra é uma arma bélica, nesse caso, armas bélicas, o adjetivo ele concorda com o substantivo. Safra, mas essa ideia de armas de guerra, falar de bélicas, você está substituindo aquilo que é uma locução por um adjetivo só? Nesse caso aqui é o que ele pretende, certo? Então, olha o que é que ele fala a respeito. No texto 1 do Estado de São Paulo, mostra um conjunto de adjetivos sublinhados que poderiam ser substituídos por locuções. Quando ele diz poderia, é uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade. Pode ser substituído por locuções. A substituição abaixo que está adequada tem aqui, ó, independente, que é com dependência, pública, de publicidade, relevante, de relevância, sociais, de associados, mobilizador, de motivação. Olha, o que é mais adequado aqui, quando você pensa de independente, como é que eu vou pensar em independente e dizer que é com dependência? Isso aqui não tem a ver. Pública, de publicidade, não, pública é que é do povo, das pessoas, tá? Que todos temos acesso. Pode ser do cidadão, pode ser daquele que tem direito. Então, aqui não tem relação. Sociais, de associados, bom, sociais como adjetivo, tudo bem. Questões sociais. Questões sociais são questões da sociedade, não dos associados, certo? Mobilizador de motivação, não. Mobilizar é daquilo que move, que movimenta. Então, a relação adequada vai ser para a letra C de amor. Olha só, nessa letra C, a relação que você tem aqui é de relevante para... De relevância é aquilo que é importante, é relevante essa informação. Beleza? Então a resposta que você tem adequada aqui, letra C, de amor. Aí você disse, olha, eu estou fazendo uma prova como essa, e aí eu tenho exatamente, na questão número 1, a resposta foi força e independência, letra C. Quando eu vou para a questão número 2, de novo a letra C. Tem algum problema com isso? Nunca teve, né? Espero que esse controle psicológico acerca de questões, isso aí vai acontecer. Se eu tenho 15 questões de uma prova, se eu tenho 20 questões de uma prova, se eu tenho 5 alternativas, é lógico que essas questões elas vão se repetir. Mantenha o controle e não tente achar que logo nas primeiras questões eu vou ter de equilibrar as questões. Você não está marcando bingo não, viu? Você está marcando um gabarito. Tira a cabeça da ideia do bingo, aquelas, as marcações aí espalhadas. Isso aqui é um gabarito de concurso, é completamente diferente. Mantenha aí a ideia e o valor e a segurança psicológica. Manteve, marcou a questão, vai nela. Não tenta mudar porque são iguais não, tá? Até porque são questões diferentes, coincidiu de serem alternativas. Deixa isso para depois, beleza? Isso aí deixa para quem tem dúvida. Você não é a pessoa que tem dúvida não. Vamos lá. Próxima questão, tá? Próxima questão, número 3, diz que no texto 1 ainda, a frase, mas o pontapé inicial é sempre das empresas de conteúdo independentes. Mostra a conjunção adversativa, aí vamos lá, conjunção adversativa, mas, facílimo isso aqui, né? Agora você imagina que você diz, eu estou fazendo isso aqui, essa questão é muito fácil. Porque o mas todo mundo sabe, quando eu vou buscar aqui esse conectivo adequadamente substituído, pode ser um que tenha também um valor adversativo. Mas olha só, preste atenção. Nem sempre o mas, ele vai vir nessa relação tão óbvia das questões. Por eu saber, por exemplo, que o porém também tem valor adversativo, né? Por eu saber, por exemplo, o contudo, tem pessoas que ainda escrevem junto. Por saber que eu tenho aqui o no entanto, separado de preferência, tá? Quando eu tenho aqui o entretanto, todos esses valores que você tem, certo? São adversativos, ok? Não tenha dúvida. Se o logo ele tem valor conclusivo, o pois pode ser explicativo ou conclusivo, vai depender do contexto. O portanto também ele tem valor conclusivo, embora ele tenha valor concessivo, e aí é importante ratificar isso. Sabe por quê? Porque o embora ele é semelhante semanticamente, ou seja, equivale semanticamente ao ainda que, mesmo que, eu vou fazer assim, vou pro quadro, tá? Fica mais legal, né? Olha só, vamos fazer aqui. Portanto, que em cada questão dessa nós já vamos trabalhando outras, tá? Relações semânticas e também trabalhando com a parte de conjunções. Olha, quando você fala com conjunções desse tipo, ainda que, ele coloca na alternativa embora. Eu tenho aqui o embora,
e vamos trabalhar com as relações semânticas equivalentes. Embora, ainda que, mesmo que, você tenha a ideia do posto que, isso aqui eu vou fazer uma observação importante, certo? Você tem o apesar de. O que mais que você tem? Embora, ainda que, mesmo que, posto que, apesar de. Você tem aqui o conquanto, também com valor semelhante. Todos esses elementos que aqui estão, é o que nós chamamos de valor, vou escrever aqui, tá? Concessivas. Essas conjunções concessivas com valor de concessão significa quebra de expectativa. Aí você faz assim, Safra, como assim quebra de expectativa? Essas conjunções elas vão aparecer em orações que são subordinadas, certo? O mas, ele tende a aparecer em orações que são coordenadas, ou seja, orações que são independentes. Ok? Orações independentes que se uniram, e eu quero dar um valor de adversidade, de conclusão, a ideia que você tem de uma explicação, mas as orações subordinadas, elas tendem a caracterizar-se por outros tipos de conjunções. Essa daqui é bem específica, porque olha só, tem um cara chamado Vinícius de Moraes, vocês devem conhecer, escrevia muitos sonetos que se eternizaram no aspecto literário e também, obviamente, nos recitais. Olha só, ele diz assim, e que não seja imortal, posto que a chama. Que não seja imortal, posto que a chama. Quando você pensa nessa ideia, e aí eu mostro para você, posto que a chama, olha, vou escrever aqui, hein? Posto que é chama. Que não seja imortal, posto que a chama. Esse valor aqui do posto que não seja imortal, porque a chama. Tá? Safra, esse valor aqui é explicativo. É um valor explicativo. Que não seja imortal, porque é chama. A chama ela apaga, ok? Não seja imortal, porque é chama. Isso aí é explicativo. Aí você diz, e por que você encaixou o posto que, Safra, aqui? Porque ele pode assumir valor tanto explicativo, quanto ele pode assumir um valor, neste caso aqui, ó, concessivo. Vai depender do contexto. Ah, Safra, então me mostra um exemplo aqui em que o posto que tenha valor concessivo. Olha só. Com valor concessivo, para você entender aqui, eu digo, eu, posto que creia no bem, não sou daquelas que negam o mal. Olha só. Como é que a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, ela gosta de trabalhar? Ela simplesmente identifica o elemento, certo? Posto que, e pede para você substituir por outro de mesmo valor semântico. Dentro do contexto, não são questões aleatórias, não são frases soltas, elas são contextualizadas. E aí que ele diz, eu, posto que creia no bem. Safra, eu, apesar de crer no bem. Eu, embora creia no bem. Eu, conquanto creia no bem, apesar de crer no bem, mesmo que creia no bem, ainda que creia no bem, embora creia no bem. Apesar de crer. Lembrar que, modificando esse elemento, quando aqui eu modifico e utilizo o apesar de, a partir do momento que eu digo eu, apesar de, eu não tenho mais como dizer creia. Automaticamente meu verbo vai dizer apesar de crer no bem. Vai haver uma alteração semântica quando você substitui pelo apesar de? Não, mas vai haver uma construção, certo? Adequada. Eu tenho de adaptar. Mas os outros nem tanto. Então todos esses aqui têm valor concessivo? Tem. Isso aqui você ouve biblicamente, né? Quando você diz, ainda que eu falasse a linguagem dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. Ainda que eu falasse, ou seja, mesmo que eu falasse, embora eu fale, quebra de expectativa. Sem amor não adianta. Sua intenção não vale de nada. Ah, eu falo a linguagem dos anjos e dos homens, eu converso com todo mundo, mas eu não tenho amor no meu coração. Não serve. Então, essa quebra de expectativa. Safra, olha, tem muitas vagas nesse concurso, agora da Fundação Getúlio Vargas, tem muitas vagas. Tem muitas vagas. Apesar de você querer passar, pode não ter vaga para todo mundo. Existe o desejo, tá? A vontade que eu estou aí, obviamente, exaltando, mas pode não ter vaga para todo mundo, beleza. Mas eu estou dizendo, você pode não passar. Apesar de você estar fazendo isso, pode não acontecer. Então,
a relação que você tem de ponderar, você diz assim, poxa, Cef, embora eu acredite que o Brasil seja um país do futuro, ele não mostra essas características. Ainda que eu acredite que o Brasil seja um país do futuro, nós não estamos vivendo isso ainda. Então, dentro dessa caracterização de quebra de expectativa, a concessão é uma. As pessoas tendem a confundir a ideia de concessão com a diversidade. A diversidade em orações vai aparecer em orações que são totalmente independentes. A ideia que você tem da concessão são de orações dependentes, são das orações subordinadas adverbiais, certo? Nesse caso aí com valor concessivo, beleza? Mas nesse caso aqui, como não é tanto, né? Não precisamos ir tão longe para essa ideia. Quando ele pede para substituir o mas, tá? Adequadamente por outro elemento, é lógico que você vai substituir pelo contudo. Isso aí é de forma mais simples, tá? Mas só para nós entendermos esse processo e irmos um pouquinho além em cada questão. Tranquilo? Então, resposta do número 3, letra E de amor, porque quem ama estuda para não ser sustentado por ninguém, vale salientar.